Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a evolução das corregedorias de justiça. Nosso entrevistado é o corregedor do TRT de Santa Catarina, Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Desembargador Grácio, a fase da execução é apontada há muito tempo como o principal gargalo da Justiça do Trabalho. O processo aí tramita com rapidez até a decisão do juiz, mas o judiciário nem sempre consegue fazer com que a parte condenada acabe pagando o que deve. Que práticas o senhor identificou que têm sido úteis para acelerar essa fase final e talvez até do ponto de vista do jurisdicionado, do credor, mais importante do processo? Sem dúvida é o grande gargalo, não só da Justiça do Trabalho, mas da Justiça como um todo no Brasil. Nós temos, e fomos os pioneiros nisso, e hoje já está disseminado, é a realização de convênios, como o Bacenjude, o Detran, com os cartórios, com o SERPRO, com a Receita Federal, enfim, diversos órgãos que os juízes podem, através desses convênios, consultar a existência de bens em nome dos executados, facilitando com isso o processo de execução. E está para ser instalado, na terceira região, Minas Gerais já vem acontecendo, que é o SIMBA, que é um grande suporte à execução como um todo, que será uma central de inteligência, basicamente, direcionada a princípio aos grandes devedores, coordenada por juiz e com assessoria própria, para tentar desvendar exatamente esse gargalo que é a execução. Desembargadora, numa pergunta anterior, o senhor mencionou esse esquema de colaboração entre as áreas para ajudar, inclusive, no trabalho realizado pela Corregedoria. Eu pergunto como é que a Corregedoria está usando os dados estatísticos que tem obtido aí, fruto inclusive da contribuição de outras áreas, para auxiliar o trabalho dos juízes. Além desses dados e com aqueles programas que a gente pegou, a existência, nós podemos hoje, com grande fidedignidade, ainda embora alguns em fase de homologação, ou seja, de verificação da veracidade desses dados, estabelecer relatórios dos andamentos do processo. Por exemplo, quantos processos estão parados e quais são eles? Quantos processos foram arquivados sem solução? Quantos processos estão na fase de execução? Quantos processos estão aguardando liquidação? Enfim. E municiar as varas, e a nossa tentativa, já estamos começando e acredito que no ano que vem será mensal o envio desses relatórios às varas do trabalho. Para quê? Para que o juiz, coordenando a sua equipe em cada unidade judiciária, possa dar o tratamento processual, não espere a corregedoria ir em processo de correição anual para minorar esse problema. Então, a tentativa e a busca é o quê? A adequação desses dados à verdade processual buscada, qual seja a solução, mesmo que não fique só no gargalo da execução, que se supere. Então, são esses relatórios, esses dados estatísticos servem para nós municiarmos as varas para que elas possam fazer uma atuação, não que não façam, mas que verifiquem que existe a possibilidade de uma atualização melhor da sua própria atividade. É nesse sentido. Bom, na linha do que o senhor já mencionou agora, existe um problema crônico na Justiça do Trabalho, que é a grande quantidade de processos que são arquivados provisoriamente e que acabam muitas vezes praticamente esquecidos. Que saídas, desembargador Grácio, o TRT de Santa Catarina encontrou para amenizar esse problema? Bom, os processos arquivados de maneira provisória também não são um privilégio da Justiça do Trabalho, né? Existe na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, por exemplo. Esses relatórios também, que eu acabei de dizer, também envolvem os processos arquivados provisoriamente. Sim. Nós damos ciências aos juízes e esses relatórios não apenas indicam a quantidade, e sim quais os processos. Então o número se sabe, ou seja, a busca é pontual em relação àqueles processos. Bom, nós estamos estimulando que as varas do trabalho, sobre esses processos desarquivados, façam o desarquivamento e verifiquem, através desses convênios que eu já mencionei, a existência de bens dos devedores. E bem como intimar os credores para que, se souberem de paradeiro dos executados ou de bens dos executados, indiquem para que se comece a correr de novo a execução
na tentativa sempre da satisfação ao jurisdicionado, aquele que tem direito a receber. Bom, para encerrarmos a nossa conversa, desembargador Grácio, além de integrar o planejamento estratégico do regional, a Corregedoria do nosso tribunal decidiu organizar um planejamento estratégico próprio. Eu gostaria que o senhor explicasse por que a Corregedoria decidiu tomar essa decisão e quais os resultados que se busca com esse encaminhamento. Bom, primeiramente, a questão de realizar um planejamento estratégico era uma meta que o CNJ estabeleceu já lá no ano 2013, e então nós resolvemos fazer esse planejamento estratégico da Corregedoria, já deixando claro que ele está alinhado com o CNJ, Sim. alinhado com as metas e visão, valores do próprio CSJT, da própria Justiça do Trabalho, bem como do TRT, que é o planejamento estratégico que nós estamos passando. Ele não é um programa fechado exatamente para quê? Para que não colida com o planejamento estratégico do nosso TRT, que é o órgão maior, evidentemente. Nós fizemos esse planejamento estratégico estabelecendo missão, visão e valores para fazer o quê? Contribuir com a atuação do primeiro grau na satisfação dos jurisdicionados. Nós temos 7 grandes linhas de atuação, são todas as linhas visando o aperfeiçoamento do pessoal da Corregedoria para que a atuação da equipe da Corregedoria, juntamente com o corregedor, facilite a atuação do primeiro grau, no sentido de buscar a efetiva satisfação ao jurisdicionado. É sempre nesse sentido. E aí eu posso dizer que o nosso espaço, nós ampliamos o nosso espaço com melhores condições de trabalho para a equipe da Corregedoria, para o corregedor, conseguimos a atuação da presidência, que foi muito importante nessa realização, a aceitação do nosso entendimento, e há uma parceria muito grande da Corregedoria com a presidência do tribunal. Isso facilita a atuação de todos, até porque, volto a dizer, nós existimos e pensamos e fazemos tudo na tentativa de auxiliar o primeiro grau para a resolução dos processos que lá se encontram, para a satisfação do jurisdicionado. Porque se não fosse o jurisdicionado, não haveria por que haver tribunal, corregedoria e assim sucessivamente. Tá certo. Muito bem, desembargador Grácio, eu agradeço muito a sua entrevista. Desejo êxito aí na continuidade dos seus trabalhos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a evolução das corregedorias de justiça com o corregedor do TRT de Santa Catarina, Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!